Olá, sou a professora Jaqueline e estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre a história do Brasil recente, a história política de um Brasil que sai de uma ditadura militar e começa a engatinhar numa democracia. Tudo isso começa com o movimento Direta Já, entre os anos de 1983 a 1984, onde a sociedade civil clamava por eleições diretas para a presidência da República Federativa do Brasil, que até então, por mais de 20 anos, havia sido governada por uma ditadura militar. O presidente escolhido ou determinado para esse primeiro momento foi o presidente Tancredo Neves, que não chegou a assumir o posto, pois já vinha com uma saúde debilitada e por fim teve uma parada respiratória, sendo indicado para assumir essa transição o presidente José Sarney, que já assume a presidência com um grande problema que permanece até a contemporaneidade, que é a inflação, uma vilã aí na história do Brasil. Para a primeira eleição no sentido estrito da palavra, onde a população compareceu às urnas para eleger seu presidente, foi eleito Fernando Collor de Mello, que teve uma passagem curta pela presidência, pois seu mandato foi composto de escândalos, de corrupção, de fraudes, onde ele sofre o impeachment e tem seus direitos políticos cassados por 8 anos. Assume o seu vice, Itamar Franco, que continua com a luta contra a inflação, até que após esse período, para as próximas eleições, é eleito Fernando Henrique Cardoso, um intelectual, sociólogo, onde a principal medida desse governo, do governo FHC, que foi reeleito e esteve à frente do governo Brasil por 8 anos, ele terceirizou algumas empresas, privatizando essas empresas e também trabalhando firme nessa questão da inflação. Foi um presidente que fez acordos com o FMI, com o BIRD, bancos e verbas dos Estados Unidos, para ajudarem a recuperar países que tivessem com a sua economia em crise, que era o caso do Brasil. Após o governo do Fernando Henrique Cardoso, desses 8 anos desse governo, chega ao poder Luiz Inácio Lula da Silva, um presidente que vai focar nas questões sociais, com programas como Bolsa Família, como Fome Zero. É um momento em que o Brasil terá assim dizendo, um trânsito internacional de maior contato, sendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com as suas políticas Fome Zero e Bolsa Família, tendo reconhecimento da ONU, sendo hoje ele ainda uma grande personalidade enquanto presidente na história mundial. Após os 8 anos do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assume a primeira presidente mulher, que é a presidente Dilma Rousseff, sucessora de Lula, e que também sofre um impeachment devido a questões de coligação. A crise econômica é em primeira mão e também há uma coligação com o PMDB que leva o presidente Michel Temer ao poder. Aos que puderem, assistam o documentário Democracia em Vertigem, onde essa coligação e esse fato que eu estou dizendo
aqui fica um tanto mais claro. Michel Temer, ao assumir a presidência da República, ele passa por um momento de grande crise econômica, ele impõe controle sobre os gastos públicos numa tentativa de recuperação econômica, propõe uma reforma trabalhista, a PEC de 2017, uma lei de terceirização e ainda coloca para votação a reforma da Previdência que segue até os nossos dias. Diante de um cenário político tão negativo, de uma inflação tão exacerbada, de uma situação econômica nada favorável, o que eu, enquanto professora de história, professora Jaqueline, posso deixar enquanto uma dica? O que é que eu posso fazer diante desse cenário? Seja rebelde, seja um revolucionário e lute. Lute como? Estudando. O único ato de rebeldia e de reversão da situação social que vivemos no Brasil hoje ainda está nas escolas, ainda está nos livros. Então, jovens, estudem. É esse o único caminho para que a sua situação, para que a situação da sua família tenha alguma melhora. Até mais.